Hoje vamos fazer uma análise um pouco mais a fundo sobre a natureza da história. Vamos basear-nos numa entrevista, uma conversa recente com o historiador Armando Olaio. Essa vai ser a nossa fonte principal. Exato. E a ideia aqui é tentar perceber, bem, como é que a história, segundo ele, tanto busca ser uma ciência rigorosa, como ao mesmo tempo pode ser uma narrativa, por vezes influenciada por ideologias. Vamos lá tentar desconstruir isto. Sem dúvida. E acho que um ponto de partida que o Armando Olay deixa logo claro é essencial. A história, tal como a lemos, nunca é um espelho perfeito do passado. É sempre uma construção, uma seleção, uma interpretação, e isso é crucial para começar. Sim, ele partilha que percebeu cedo que a história não era neutra e aponta para uma figura-chave na mudança para um método mais, digamos, científico, Leopold von Ranke. Ranke, sim, figura incontornável. A grande viragem que ele representa é essa defesa do uso de documentos, das fontes autênticas e da análise crítica, muito crítica mesmo. O objetivo dele era ambicioso, não é? Mostrar como realmente foi. O fascinante é mesmo essa tentativa de tornar a história mais investigativa, menos partidária ou épica como era antes. Certo. Mas então, se houve essa viragem para o método, para o rigor, como é que o Laio explica que a história continua a ser manipulável ou a servir interesses? Parece um contrassenso, não? Pois, parece. Mas a questão é que, mesmo com método, o ato de descrever a história, bem, envolve sempre escolhas. Escolhas humanas. Que fontes usar, quais destacar, que factos selecionar, como é que se liga tudo numa narrativa. Lá está, a subjetividade continua presente. Entendo. O historiador interpreta, não é uma máquina, pois não. Claro. Então essa margem de interpretação é que abre a porta ao uso ideológico que o Olaio descreve. Ele dá o exemplo dos regimes autoritários, certo? Precisamente. Que reescrevem as histórias. Para justificar o seu poder. Exatamente. A narrativa histórica torna-se uma ferramenta poderosíssima. Pode ser moldada para legitimar um governo, para criar uma identidade nacional muito específica. Glorificam-se umas coisas, esquecem-se outras que não dão jeito, e aí, pronto, a história deixa de ser uma busca honesta pelo passado. Passa a ser um instrumento. Percebo. E perante isso, que pistas é que o Olaio nos dá? Como é que podemos desenvolver um olhar mais crítico? Tentar detectar essas distorções? Ele sugere várias ferramentas, sim. Primeiro, a crítica das fontes. Sempre. Quem escreveu, porquê, quando, para quem. Questionar tudo. Depois, comparar. Comparar sempre diferentes versões, diferentes perspectivas sobre o mesmo assunto. Isso é fundamental. Confrontar as narrativas. Exato. E outra coisa que ele frisa muito, dar voz aos silenciados. Como assim? Bem, procurar ativamente as perspectivas que a história tradicional muitas vezes ignorou. Mulheres, minorias, povos colonizados, grupos mais desfavorecidos. Tentar perceber a história também do ponto de vista deles. E, claro, contextualizar sempre os discursos. E ter humildade. Reconhecer que o nosso acesso ao passado é limitado. Fragmentado. E a própria disciplina não parou no tempo, pois não. Olaio também fala de novas abordagens, como a escola dos anales, a história cultural. Sim, foram muito importantes. Alargaram imenso o campo. Os anales, por exemplo, desviaram o foco dos grandes homens e eventos. Olharam mais para as estruturas sociais e económicas, as mentalidades, coisas de longa duração, o cotidiano. O dia-a-dia das pessoas comuns. Isso. E a história cultural foi ainda mais longe. Interessou-se pelos símbolos, pelas representações, as práticas culturais. Como é que as pessoas no passado davam sentido ao seu mundo. Tornaram a história muito mais rica e complexa. E hoje? Qual é a relevância disto tudo na visão do Olaio? Para que nos serve a história, afinal? Para ele, é vital. Absolutamente essencial. Ajuda-nos a perceber as raízes dos problemas de hoje, não é? A identificar padrões, a entender conflitos. Mas ele também sublinha que, precisamente por ser tão importante, a história é, e se calhar sempre será, um campo de batalha. Um campo de disputa de narrativas. Faz sentido. E se pensarmos nisso, percebe-se a responsabilidade enorme do historiador. O compromisso não é com uma verdade absoluta, final, mas com a busca honesta da verdade possível, baseada em provas. E cultivar a dúvida, estar aberto ao debate, resistir às simplificações que são sempre perigosas. Fica então muito clara essa tensão que o Laio descreve
A história ambiciona a objetividade, o rigor científico, mas está sempre, pela sua natureza, sujeita à interpretação e, potencialmente, a usos ideológicos. Exatamente. E talvez a reflexão final que podemos tirar daqui, inspirada no que ele diz, é que a forma como nós investigamos e contamos o passado não molda só como entendemos o que fomos. Molda também o presente e, mais importante ainda, o que podemos vir a ser. Abre ou fecha possibilidades para o futuro. Precisamente. E isso coloca uma questão sobre a nossa própria responsabilidade, não é? Ao lermos, ao ouvirmos, ao partilharmos as histórias sobre o passado. Que cuidado temos